Somos todos médios? Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da Tenda de Umbanda Luz e Caridade, e o assunto de hoje gera polêmica e gera muita curiosidade. Todos somos médios? Você já sentiu arrepios? Você já sonhou com algo que se concretizou lá na frente? Tudo isso é sinal de mediunidade. Para você entender quais os sinais que a mediunidade traz, primeiro você precisa saber o que é mediunidade. A mediunidade nada mais é do que nós, médios, representamos a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Alguns médios, existe uma faculdade que, de acordo com alguns médios, elas são mais sensíveis ou são mais intensas. O que é mediunidade sensível? A mediunidade sensível é justamente o que eu acabei de te questionar. Você já sentiu arrepios em algumas horas? Às vezes você está em um local com outras pessoas, às vezes você chega em algum local onde você sente um arrepio, às vezes no corpo inteiro, aquela sensação que a gente tem, que a gente ainda brinca, nossa, arrepiou até a sobrancelha. Isso é um sinal de mediunidade. Isso é um aviso que o seu corpo, o seu físico, a sua matéria, ela se conectou com o mundo invisível, ela se conectou com o mundo espiritual. Então a mediunidade é isso, somos intermédios do mundo material com o mundo espiritual. Quando a gente fala de sonhar, então eu sonhei com algo que lá na frente se concretizou. Muitas vezes o sonho ele tem dois significados. Tem um sonho, sim, da premonição, que nós chamamos de premonição, quando ele se realiza. Muitas vezes ele não se realiza de uma forma objetiva, mas dentro desse sonho, o mundo espiritual permitiu que você tivesse alguns insights, algumas mensagens que lá na frente, quando tiver algo para acontecer, você vai automaticamente se lembrar desse sonho. Então, isso também é um sintoma de mediunidade. Dessa forma, com o passar do tempo, quando você se percebe, porque qual é o principal objetivo da mediunidade? Evoluirmos. Nós sentimos, nós nascemos, nós vamos evoluir essa mediunidade, nós vamos evoluir o grau dessa mediunidade. Alguns já nascem com a mediunidade mais intensa. O que é a mediunidade mais intensa? Por exemplo, eu vou falar da minha história. Então eu, a mãe Renata, ela já desde criança, ela se comunica com o mundo espiritual, que é a vidência. Existe a vidência e existe a clarividência. E depois a incorporação. Então no decorrer da minha vida, eu me deparei primeiro com a minha vidência, depois com a clarividência, porque é quando o mundo espiritual ele fica mais denso. Ele não é vulto, é realmente o espírito que parece que é uma pessoa que está na sua frente. Então essa é a clarividência, ela é mais forte do que a evidência. E com o passar dos anos, com a minha evolução espiritual, veio a incorporação. E aí são médios de intensidade. Mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver essa mediunidade? Depende. Nós, no mundo espiritual ou quanto no nosso mundo carnal, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a caminhada, a gente vai se encontrar. E se você não tiver que estar num templo religioso, eu falo que o principal é você se sentir espiritualizado. É você entender que o nosso dom, a nossa mediunidade, ela vem para que a gente possa evoluir, para que a gente possa principalmente ser instrumento dos espíritos que vêm trabalhar. E como ser esse instrumento? Pode ser sim através da incorporação, através da vidência, quando a gente começa a perceber que os espíritos falam com a gente com mais clareza e a gente tem alguns recados para dar ou algum trabalho para fazer ou até mesmo alguma oração, porque às vezes as pessoas confundem o que vem a ser esses dons. E muitas vezes, se você ali quietinho, sem expressar nada para ninguém, você fizer uma oração, você já está sendo instrumento desse mundo espiritual. E quando a gente fala dos graus de mediunidade, até o seu dom, até a sua missão, até o seu propósito, ele também passa a ser ou algo que você vai viver para você,
faz parte do seu autoconhecimento. Então, eu sonho muito e esse sonho quer me dizer alguma coisa, é o seu autoconhecimento. Então, é a sua espiritualidade conversando com você de uma forma mais sutil. Eu fui numa festa, eu fui no shopping e eu me deparei com muitas pessoas. Então, quando você sente os arrepios, quando você sente aquele friozinho na boca do estômago, então são sensações que o mundo espiritual está permitindo que você tenha para que você se conheça. Porque muitas vezes, até esse friozinho na barriga hoje, ele está sendo confundido com ansiedade. Ele está sendo confundido com crise de pânico. Ele está sendo confundido com fobia social. Então, quando a gente começa a nos conhecer, quando a gente tem esse interesse, quando a gente se abre um pouco mais para o mundo espiritual, a gente começa a perceber como a gente funciona. E aí você vai perceber que não é carnal aquilo que você sente. Não está na matéria, está no mundo espiritual. E aí é o momento de você começar a trabalhar de uma forma que te traga acolhimento, porque o mundo espiritual é acolhimento. Não adianta eu querer entrar para o mundo espiritual para ajudar o próximo se eu não me ajudar primeiro. Então, quando a gente se permite a ter as sensações, a conhecer essas sensações, a nos abrir para o mundo espiritual, tudo fica mais leve. O nosso dia a dia, nossa cabeça flui melhor, nossos pensamentos fluem melhor, os nossos relacionamentos, tanto profissional quanto relacionamento amoroso, afetivo, familiar, tudo começa a ficar melhor. Quando você chega numa multidão, seja em qualquer lugar, numa festa, seja no shopping, onde tem várias pessoas, você já sentiu aquela dorzinha na boca do estômago? Vou falar uma coisa para você. Tudo isso é sinal da mediunidade. E tem aquela intuiçãozinha aguçada, aquela vozinha conversando com você mesmo. Você já fez isso? Você pergunta, você responde? Isso também é um sinal da mediunidade. Muitas vezes é o seu mentor, muitas vezes é o seu guia, que está tentando se comunicar com você, mas você tem medo do mundo espiritual, você tem medo daquilo que você sente. Então você não se permite, mas os seus guias, os seus mentores te respeitam. E com isso, eles fazem com que você ouça a voz sua mesmo e de tudo que vocês já ouviram até agora nesse nosso vídeo. Você já sentiu algum desses sintomas? Se sim, comenta aqui, porque a mediunidade e os sinais no mundo espiritual não depende de religião. Você vai sentir se você for médio, em graus diferentes. Agora, se você quer saber como isso funciona, como esses sinais, como a mediunidade funciona dentro da Umbanda, mas esse é tema para um próximo vídeo.